Oi gente, Igor, não Freud, nós estamos estudando psicologia sobre o mundo e hoje eu vou falar sobre minha terceira obra de um russo. O russo é Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, ou Leo Tolstói, dependendo da sua tradução. E como A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, está relacionado com a banda inglesa Radiohead, com a banda de Goiânia, do Brasil, o Bulgarins, e com muitos outros temas. Hoje a gente vai falar de morte, mas a gente vai falar de morte não com pesar. A gente vai tentar dar uma outra olhada para a morte, já que a morte hoje é um tema evitado, assim como o luto. Então, tentar mostrar para vocês um outro olhar na morte, não que a morte não seja totalmente triste, né? E falar um pouco desse livro de uma maneira acessível e inteligível, não de... Então, esse vídeo não tem roteiro, né? Vou falar aqui o que vier na minha cabeça. E eu vou tentar falar coisas que não tem no Google, né? Porque coisas que tem no Google vocês podem pesquisar. E é isso aí, vamos para o vídeo. Pararapapá, prapapapá, pararapapá, prapapapá. Não, Freud. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar falando desse livro, porque foi um livro que absolutamente marcou minha alma. Eu gostei bastante. O final dele eu fiquei muito arrepiado e ele é muito pesado em alguns pontos, mas não sei, mesmo assim é muito bom. No final eu me arrepiei muito. Tem umas partes que são de, né, deixar o estômago pesado, de você ficar, nossa, imaginando o sofrimento do personagem. Mas mesmo assim você quer saber. Então, como eu disse no começo, meu terceiro livro no russo, o primeiro foi Clube da Má Língua, do Dostoiévski, que também é o sonho do tio, dependendo da tradução. O segundo foi Memória Subsolo, que tem um vídeo aqui, vou deixar no card. E o terceiro é esse, A Morte de Ivan Ilitch, que eu não estava programando ler, só que eu vi a capa dele e achei muito interessante. E aí comecei a ler e terminei, né? Uma obra curta, a edição que eu li da LPM, não foi da Companhia das Letras, não tinha muitas páginas, é tipo umas 50, 70 páginas, dependendo da edição, e super tranquilo de se ler. E eu não tenho uma versão física porque eu li no EPUB, né, lendo e ouvindo. Então, né, esse livro começa com o final, né, A Morte de Ivan Ilitch. É um livro que mostra o final. E aí você me pergunta, ora Igor, então por que você vai ler o livro que você sabe o final? Bem, porque Tolstói escreve pra caralho, não é mesmo? Ele escreve muito bem, né, nessa novela dele. Ele é famoso pelos romances, como Ana Karenina e Guerra e Paz, mas nessa novela ele mostra porque essa é uma das melhores novelas já escritas na humanidade. E começa com pessoas num fórum e eles estão trocando, lendo cartas, lendo jornal e alguém anuncia, Ivan Ilitch morreu. E a primeira coisa que eles fazem é debater quem é que vai ocupar o cargo de Ivan Ilitch. E aí você já dá uma dimensionalizada de como vai ser o livro, né? Vai ser sobre interesse. E aí, né, também fala que os personagens eram amigos de Ivan Ilitch, só que não visitavam muito, e sabiam que ele estava doente, só que nunca ia visitar, ia protelando e adiando essa visita. E aí um amigo dele vai lá no funeral e ele fala com um cunhado de Ivan Ilitch e eles marcam de jogar cartas, isso no funeral. E a mulher do Ivan Ilitch, que é a few moments later. Praskovia Feodorovna, vai conversar com esse cara em off para saber sobre a sua pensão do governo, né? Já que aquela é na Rússia do século, na metade do século XIX, e as mulheres não tinham essa liberdade de trabalhar e ela quer saber como é que ela vai fazer para aumentar ao máximo a sua pensão do governo. E aí esse é o primeiro capítulo de Ivan Ilitch, e que não mostra de Ivan Ilitch, mas fala indiretamente
sobre Van Elite. E é igual o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá falando da morte, mas a gente tá falando da vida. Porque uma boa maneira de falar da vida é falando que não é vida, não é? E, enfim, no segundo capítulo, são 12 capítulos, se não me engano, curtíssimos, e o segundo capítulo vai para Ivenlit, né? Ele tem um irmão que era super vagabundo e que dava desgosto ao pai, mas ele não dava desgosto ao pai, não. O pai pediu fazer direito, ele fez direito. E aí o pai pediu para ele se casar com a mulher, que ele nem amava muito, mas, né, para manter as aparências dessa família burocrática, ele se casou com essa mulher. E aí no começo, em seu primeiro trabalho, não sei o que, e ele tinha aquela vida ideal, né? Um trabalho bom, casado com uma mulher de família, e aí tem uns filhos, e aí uma casa massa, pronto, vida dos sonhos. Ivan Ilitch tem na Rússia, e todo mundo, nossa, Ivan Ilitch, esse cara tem uma vida top. E ele adora seu trabalho, e sua vida tem altos e baixos, com sua mulher também tem altos e baixos, mas enfim, a vida é assim mesmo. E a maior alegria dele é trabalhar, né? Nesse livro diferente de Dostoiévski. Dostoiévski, a história, ela tem uma ambiguidade muito grande, né? Entre o que está acontecendo, o que é real, o que não é, o que é o sofrimento da pessoa e o que é real. E aí Ivan Ilitch não. Ivan Ilitch e Tolstói só tem uma ambiguidade, que é no final. Mas durante o livro ele é cartesiano, organizado, burocrata, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Um livro sobre aquilo e vai ser por aquilo. E mesmo assim é muito bom, né? Então para ser russo você não precisa escrever da maneira ambígua, que também é muito boa. Então ele é super organizado, ele sabe separar trabalho da família. E é um cara, né, positivista, né, cartesiano. Então, né, vai vivendo sua vida, tem um filho, tem uma filha. E em certo momento acontece uma coisa em sua vida que ele tem que se ausentar do trabalho. E ele vai viver no sítio de um amigo. E a mulher dele reclama bastante, né? E já reclamava que não tinha muito dinheiro assim, só tinha... né? E lá, nesse sítio, sem fazer nada, ele acaba entrando em depressão. E ele estagna, né? E em certo momento, ele acumula suas últimas forças e pretende ir na capital da Rússia, em São Petersburgo, arrumar um emprego foda, né? Chegar lá e pedir um emprego diretamente. Aí ele fala isso para as pessoas perto dele e as pessoas: ora, você está doido? Isso não vai dar certo, não vá. Isso, você não está pensando na aparência? Nossa, você vai deixar uma impressão muito ruim para as pessoas. E ele vai mesmo assim, arruma coragem, vai em São Petersburgo, e ninguém esperava que ia dar certo, e ele chega lá, consegue um emprego. Um emprego top. E aí ele vai se mudar para essa cidade, para São Petersburgo. Tem gente gritando, deve ser gol de alguma seleção. E ele vai sozinho e top. E aí ele, para impressionar a mulher e os filhos, faz uma decoração top da casa. Né? Vai arrumando tudo, contrata um empregado e vai arrumando as coisas, não sei o que. E em certo momento ele vai subir na escada para ajeitar um negócio, uma cortina, e ele tropeça e bate aqui o rim. Aí ele, isso não foi nada, estou muito forte, agora vamos continuar. Ele sentiu uma dorzinha ali, mas não foi nada. Aí a mulher dele chega, adora a casa, e aí Tolstói tem uma ironia muito legal. Ele disse que a casa do Ivan Ilitch tinha tudo que pessoas pobres compravam para parecer ser ricas. Então, né, e acabavam, tudo que as pessoas de classe média compravam para parecer diferentes, e acabavam todas iguais, né? Então, nessa sua vidinha de aparência, ele vai vivendo. E a relação com sua esposa, com altos e baixos, né? E eles não se amam, mas, né, tem 2 filhos e, para manter as aparências, continua essa relação. E em certo momento, a mulher dele deseja que Ivan Ilitch morra, mas não deseja tanto assim, porque ela depende do salário do marido. Então morre, mas não quero tanto porque eu dependo do seu dinheiro. Isso é uma coisa bem triste. Bem, e eles vão vivendo sua vida, altos e baixos, né, indo ao teatro, não sei o que, essas coisas de burocrata, quase aristocratas, que querem ser ricos. E chamam amigos para saideiras e festas, não sei o que. Massa. E aí, certo dia ele sentiu um amargor em sua boca e uma dor.
no rim. Aí ele, não deve ser nada. E ele vai vivendo a vida dele e a dor começa a aumentar. E ele vai no médico e o médico não acha nada. Ele fica puto com o médico porque o médico trata ele como um caso qualquer. E igual ele tratava as pessoas no fórum. E ele fica, porra, eu trato as pessoas assim? Que merda, hein? E enfim, ele vai em médico após médico, mas pelo menos ele ainda tinha prazeres, mesmo com essa dor. Ele tinha 2 prazeres, que era jogar carta com os amigos e trabalhar. Certo dia no trabalho, ele, debilitado por essa dor que vai aumentando mais e mais, que vai impedindo ele de fazer as coisas e que nenhum médico consegue diagnosticar. E essa doença é tão doida que o narrador da história é onipresente. A única coisa que o narrador não sabe é essa doença. E ele tá no trabalho e ele começa a falar tudo errado. E ele percebe que foi por causa da dor. Então ele ganha uma licença no trabalho, e fica em casa. Essa dor vai piorando, um parente vai visitar ele e o corpo dele tá super magro, debilitado, ele se olha no espelho e não reconhece. Mas pelo menos ele ainda tem um prazer, que é jogar cartas. A família dele não dava muita ousadia, o trabalho já era, Antes, quando ele ficava triste, ele ia trabalhar, agora não podia. Pelo menos tinha carta. Vai jogar carta com os amigos, está no final de uma partida super disputada, onde eles apostavam dinheiro, mas não muito porque era sem graça, E aí, na jogada decisiva, ele tinha a carta certa e ele joga a carta errada. E todo mundo fica melancólico e puto porque ele joga a carta errada. E ele percebeu que fez isso por causa dessa dor. E ele vai se debilitando mais e para ele ficar em casa é um tormento muito grande, porque ele tinha uma dor moral, uma dor psicológica que ia o torturando cada vez mais. Ele vai ficando magro, e nem consegue mais falar e precisa de um cara para cuidar dele, de tão debilitado que ele fica, E a pessoa que ele mais gostava era o empregado dele, o Moracim, que era um camponês simples, que fazia tudo o que ele mandava e que era super humilde, que não tinha grandes posses, mas era muito simpático para com ele. Então ele tinha a vida perfeita e a pessoa que ele mais gostava era um empregado. E em certo momento ele vai sentindo muitas dores mesmo, e se debilitando cada vez mais, e ele tem uma esperança de morrer logo, E às vezes ele tem a esperança de passar, só que essa doença não passa e ninguém reconhece. E aí ele toma os remédios, só que abandona e faz outro tratamento, ele vai piorando. E ele pensa, nossa, tudo isso por causa de uma queda besta que eu caí ajeitando a cortina, como assim, porra? E em seus últimos dias de vida, ele clama a Deus, Deus, por que está acontecendo comigo? Uma queda besta, eu ajeitando uma cortina e agora eu tô todo fodido, magro, sem conseguir andar. Tem um cara pra me trocar as roupas e pra me levar no banheiro, pra me limpar, isso é muito ruim. E Deus não responde. E aí a debilidade mental dele vai ficando tão grande que ele começa a falar com a voz interior. E a voz interior responde, E então ele fala para a voz interior, poxa, por que eu estou assim? Eu queria voltar à minha vida normal, ela era tão boa. E a voz interior responde, como assim sua vida era tão boa? Você queria voltar à sua vida normal? Aí ele, sim, eu queria voltar à vida como era antes. E a voz interior responde, não, mas você odiava a sua vida normal. Você fazia tudo pela aparência, você nunca fez algo que você queria. Seus filhos não te amam, sua mulher quer que você morra e você não tem nenhuma amizade verdadeira. Seus amigos não vêm te visitar. E você fez tudo por isso para aparência e você está infeliz sem ninguém aqui. Por que você quer aquela vida patética? Aquela vida não era boa. E aí, Ivan Illich tem um insight. Ele repara que a voz interior dele tinha razão. E a partir disso ele vai se debilitando cada vez mais. Em seus 3 últimos dias de vida, ele morre gritando. Gritando literalmente, Usando toda a sua voz para incomodar todo mundo da casa, E em seu último dia de vida, ele, já com aquele corpo debilitado, o filho dele vai e vê a condição do pai, chora. Até a mulher dele chora, E na cena final, ele fica esperando a morte,
E aí ele relata: bem, não tem mais dor e não tem morte. E no lugar disso tinha apenas luz. Então, a morte, igual eu comentei com um amigo que comentou pra mim, a morte, quando chegou, não era dor e não era morte. O que tinha no lugar era a luz. E ele: nossa, isso é a morte? Que bom então. Apenas luz. Então, Ivan Ilitch morre. Mas a morte, na verdade, era o que ele estava vivendo. E o que veio no lugar, como ele disse, não foi a dor que ele estava esperando, nem a própria morte. Foi apenas luz. E isso me fez lembrar uma banda chamada Radiohead, que há uma música deles, Last Flowers, na qual eles relatam a história de uma eutanásia, né? Se você não sabe o que é eutanásia, é tipo um suicídio assistido para pessoas em casos terminais e que preferem, em vez do sofrimento daquela condição debilitante, morrer, né? De um jeito sem dor, né? E aí, nessa música, ele fala a história de uma pessoa que está debilitada pela doença e como as pessoas em volta são egoístas por não ouvir ele, né? E que ele está sofrendo muito e que se ele conseguir isso, ele vai conseguir alívio. E ele fala: acredite. E aí no final da música, termina bem assim: it's too much, it's too bright, it's too powerful. Então, é demais, é tão brilhante, é tão poderoso. Então a morte, assim como a de Ivan Ilitch, não foi dolorosa, foi luz. E outra música que me lembrou a morte de Ivan Ilitch é de uma banda de Goiás, né? Bugarins, em seu álbum Lá Vem a Morte, na música Lá Vem a Morte, parte 1, que eles falam: lá vem a morte, cheiro de dor. Se ela é forte, eu também sou, né? Então, assim como Ivan Ilitch e assim como Radiohead, eles, em vez de trazer uma versão pesarosa e triste da morte, traz uma postura mais encorajadora. Se a morte está vindo, eu também sou corajoso para encarar ela, né? Eu amo vocês, eu só tô defendendo uma parada que é pra sempre e nunca mais volta. Lá vem a morte, cheiro de dor. E se ela é forte, eu também sou. Enfim, como eu disse no começo, um bom jeito de ver a vida é vendo que não é a vida. Assim como o monge maldito fala para Miyamoto Musashi em Vagabond: se você ficar muito preso na folha, você não consegue ver a árvore. E se você ficar muito preso vendo a árvore, você não consegue ver a floresta. Então, essa visão que a gente tem de morte, por mais que a morte seja tão triste, mas talvez essa visão atrapalhe até a própria vida. E talvez a morte não seja algo tão ruim assim. Não que eu estou encorajando a morte, sim, estou encorajando a vida e você viver ela ao máximo e não deixar de viver para ter uma coisa boa depois que talvez não venha. Então, como diz Ana
Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que trabalha com cuidados paliativos em pacientes em fase terminal. Independentemente de sua religião, nessa vida aqui você só tem essa chance. Então não vamos passar vexame, né? Então ela fala da gente cuidar do humano e não da doença, né? E ela é médica e ela fala que medicina é fácil, gente boa. Difícil é psicologia. Então eu indico esse TEDx da Ana Cláudia Arantes. A morte é um dia que vale a pena viver. Indico o vídeo Direito e Literatura sobre esse livro. E vou deixar as músicas aí na descrição, tanto do Bulgarins quanto do Radiohead, né? Então, talvez nem todos Ivan Illich tenham morrido. Parapapá, parapapapá. Eita, lembro não. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ajuda o canal a chegar em 1000 inscritos, né? Curte aí se você gostou, né? E comenta o que você quiser aí, né? Mostra esse canal para um amigo. Ao compartilhar você vai gastar menos de 1 minuto e vai ajudar o canal a crescer. E é isso, né? Vou deixar o EPUB do livro aí também, se você quiser ler ou ouvir, né? Um livro bem curto que me marcou muito e eu estava esperando, e porque a vida é assim mesmo, né? Então é isso. Espero que não tenha sido tão chato, tenha passado rápido e busquem conhecimento.